E aí, seus nerds tudinho, beleza? Bom dia, boa tarde, boa noite, aqui é Maurício de Paula, sejam todos muito bem-vindos. Fala pessoal, aqui quem fala é o Natan, ou o Dino. Olha, mudamos, hein? Mudamos. Pleno 2020. É sempre bom variar um pouco, né? É sempre bom. Bom dia, boa tarde, boa noite, depende da hora. E sejam todos muito bem-vindos ao nosso amadíssimo podcast. Amadíssimo. Estamos de volta, mas dessa vez não vamos prometer nada. A gente vai ficar quietinho na nossa aqui, pra não dar problema aí na agenda. A gente tem tido alguns problemas, algumas dificuldades, mas a gente tá de volta. O que importa é isso. Tem programa novo, tem assunto novo e o que a gente vai falar hoje? Hoje a gente vai falar, assim, sobre um assunto que nós dois gostamos. Você, eu acho que gosta até mais do que eu. Olha aí, revelações. Porque você já inclusive fez parte desse universo, né? E já não só fiz, como farei novamente esse ano. Claro, novamente. E esse ano eu irei ver pessoalmente, porque eu estou me esforçando muito para poder ir na CCXP desse ano. Aí sim, aí gostamos. Se você ainda não percebeu sobre o que a gente vai falar sobre cosplayer, mas não exatamente sobre o cosplayer, mas sim sobre uma notícia que nos deixou um pouco tristes, né? Que foi o que aconteceu alguns dias atrás, meio que foi encarado e está sendo encarado até por nós como um desrespeito e tal, a galera que faz o cosplayer aí no Brasil e no mundo. Com certeza. Mas antes da gente começar esse assunto, só lembrar pra vocês que a gente precisa muito do apoio de vocês novamente, como sempre. E se vocês puderem, por favor, clicar aí no likezinho da moralidade, se vocês puderem compartilhar o vídeo com a galera, trazer todo mundo aqui pra gente trocar uma ideia, seguir a gente nas redes sociais e principalmente se inscrever nesse canal lindo, maravilhoso, cheiroso e gostoso que é o Nerdspot. A gente agradece muito. Se ativar o sininho da notificação aí, meu querido, aí realmente você faz pessoas felizes. Eu acho que a sua intenção é fazer pessoas felizes. Mas se você não gostou, não tem problema. Você pode deixar aí seu dislike também. E se puder explicar, a gente agradece. Exatamente. E se tá ouvindo a gente pelas redes de streaming como Spotify, ou Google Music, ou Amazon Music, também tem Amazon Music agora, principalmente para quem tem Amazon Prime, né? Opa! Eu não sabia disso. Gostamos também. Então também não esquece de seguir a gente também nas redes de streaming de podcasts. E se não conhece o nosso canal, dá uma visita lá, você vai gostar. Ah, mas vai. Mas então, vamos falar de coisa chata, coisa ruim. Infelizmente, essa semana, né, a gente teve um problema... Essa semana não, da semana passada pra cá, vamos dizer assim. Nós tivemos um problema, vamos dizer dessa forma, com o pessoal da Rádio Atlântida, mais especificamente com o Rafinha, não sei das quantas, eu também não faço questão nenhuma de saber o sobrenome, porque eu fui dar uma olhada no programa, não vi nada demais, realmente, pra mim foi só uma imitação ruim do Pânico. Mas enfim, de qualquer forma a gente teve esse rapaz, esse comunicador, como ele mesmo diz lá nas redes sociais dele, falando sobre um texto. Na verdade, o assunto que eles estavam falando não tinha nada a ver. Eles têm um programa chamado Pretinho Básico, que tem muito tempo, a formação deles já mudou várias vezes. Tem muita gente que acha que prefere os antigos, tem muita gente que acha que eles são muito engraçados. Particularmente, eu assisti vários vídeos pra achar o trecho que eu queria e eu não vi graça nenhum. Mas não é por causa disso, é porque eu realmente não vi graça. Enfim, nesse programa eles estavam falando sobre uma menina que parece que tatuou o olho, ficou cega, sei lá, enfim. E aí o negócio desviou completamente. Aí o negócio foi pra cosplayer, que não tinha absolutamente nada a ver com o que eles estavam falando ali. Como de tatuagem você muda pro cosplay. Mas beleza, vamos começar. É um programa humorístico. Tudo bem. Então os caras podem mudar de assunto sem coerência nenhuma. Não tem problema. E aí o cara foi totalmente infeliz. Eu vou deixar pra vocês o trecho aí na tela, mas vou resumir pra vocês. Cara, tem tanta coisa pra tu querer fazer na tua vida. O que tu quer? Cara, vai dizer... Aí as pessoas dizem, não, cada um faz o que... É verdade, cada um faz o que... Cara, o que tu quer botar dentro do teu olho, velho? É que nem os caras que saem de cosplay, velho. Ele disse que cosplayers que têm mais de 30 anos, ou seja, pessoas que se vestem de super-heróis que tenham acima de 30 anos, merecem um laço. Que um laço nada mais é do que uma gíria que significa bater, né? A pessoa deveria apanhar por fazer cosplay. Que eu acho extremamente complicado e a gente vai analisar isso aí, mas vou deixar aí na tela pra vocês, dá uma olhada. Não, cosplay, olha só, cosplay não, com 30 anos não existe, tá? Um nego velho com 30 anos sai ali vestido de super-homem, isso aí merece um laço, cara. Não, cara. E como você pode ter visto, embora pareça às vezes
um pouco... vocês estão fazendo tempestade em copo d'água. Vocês estão... o programa faz piada com outros tipos de assuntos também e tudo mais. Aí, assim, 2 pontos que eu gostaria que eu separei aqui gostaria de colocar, né? Primeiro, se eles brincam com um determinado grupo e esse grupo não acha ruim, isso aí não quer dizer que seja uma regra para todos os grupos, tá? Então vamos lá, vamos dar um exemplo. Vamos dizer que eles façam uma brincadeira com ciclistas. E aí eles falam que ciclista é isso, não sei o quê. Se o grupo dos ciclistas decidir não fazer uma reclamação, ou uma hashtag, ou sei lá... Se ofender, né? E não se ofender e não fazer, vamos lá, colocar pra frente isso, não quer dizer que se eles ofenderem um grupo de passistas de escola de samba, eles tenham que agir da mesma forma, tá? Então esse é o primeiro ponto. Não é porque um grupo não se ofende que o outro tem que não se ofender. Segundo ponto, a nossa intenção aqui com a crítica, e eu acho que a intenção da galera que reclamou muito, principalmente no dia, tal, alguns dias seguintes, e vem reclamando até hoje, não é censura, tá? Não é dizer que eles não possam fazer brincadeiras, mas existem brincadeiras e brincadeiras, existem formas de você fazer uma piada. Ele podia até ter dito o que ele disse. Eu não vou nem entrar no mérito de que ele não poderia ter dito o que ele disse. Mas ele podia depois, gente, uma brincadeira, tá? Fala sério, a gente não tem... Ele podia depois ter feito uma abordagem, porque ele meio que estimula até a atitude, né? E esse estímulo, principalmente sendo uma zoeira com violência, é uma coisa que causa um certo espanto. E aí a gente não acha que deveria censurar, pelo menos essa é a minha opinião, acho que não deveria censurar, mas eu acho que ele poderia depois ter se colocado e se posicionado de uma forma mais gente, a gente falou aquilo, tá, não sei o que, mas brincadeira, fala sério, tá, não sei o que. A gente ficou triste mais por causa dessa posição dele e não teve esse, vamos dizer assim, esse respeito, né, mesmo. Como foi com o cosplayer, poderia ter sido com qualquer outro grupo, né? Claro, a gente tem que partir do princípio que uma das principais, se não a principal função do comunicador é ter responsabilidade com aquilo que ele faz. Porque faz parte do trabalho dele influenciar pessoas, bem ou mal, querendo ou não. O comunicador ele tem esse papel de chegar até as pessoas e às vezes provocar de uma maneira boa, que eu digo, né? De fazer pensar e tudo mais. De provocar, de brincar, enfim, de trazer notícias. Então o papel do comunicador é esse, de trazer uma mensagem, de fazer pensar, de brincar. Não de incitar a violência, indireta ou diretamente, querendo ou não, dizendo que foi de propósito ou não, porque a pessoa precisa ter responsabilidade, faz parte do trabalho dela, da profissão dela. É a mesma coisa que você pegar um jornalista da Globo, vamos dizer assim, e colocar ele para falar meia dúzia de asneiras lá que possam provocar diversos tipos de reações, porque aquilo tá errado, ou porque aquilo é ofensivo, ou porque aquilo é mentira. Então, o comunicador de verdade, a pessoa que vive disso, que tem isso como profissão, ela precisa entender que ela tem que ter responsabilidade em primeiro lugar. Ela precisa ser responsável com tudo aquilo que ela fala para que casos como esse não aconteçam. Realmente, como você falou, ele podia ter muito bem suavizado depois, porque ia perceber que aquele tom talvez não funcionasse, né, para essa frase e tudo mais. Agora, a gente falando do grupo dos cosplayers em si. Infelizmente, aqui no Brasil, a cultura ainda não é tão forte quanto poderia. Tem muita gente, muito cosplayer por aí, mas eu acho que é um grupo que ainda não está tão divulgado, tão aberto quanto mereceria estar. É uma área complicada para se trabalhar e não só trabalhar, para simplesmente ser feliz fazendo o que tem que fazer, o que gosta de fazer. Então, eu não acho que se você tem a idade que for, você precisa apanhar por causa disso, sendo brincadeira ou não. E quando a pessoa não diz que é brincadeira, fica pior ainda. E lembrando, para aqueles que, porventura, embora eu acho que o nosso público, todos vão ter familiaridade com o termo, embora aqueles que possam estar ouvindo e porventura não conheçam, o termo cosplayer é o termo que se refere àquelas pessoas que se fantasiam dos seus personagens favoritos, seja de um anime, um desenho, uma série, um filme, que seja, um livro. Além de se fantasiar, eles meio que entram no personagem. É uma brincadeira onde
O hobby é se fantasiar, mas não simplesmente fantasiar. Eu vi uma expressão quando eu estava buscando sobre o assunto, de um comentário mesmo sobre o assunto, onde a pessoa falava assim, todo cosplay leva uma fantasia, mas nem toda fantasia é um cosplay. Então você simplesmente se fantasiar não necessariamente diz que você é um cosplayer, mas a galera que gosta mesmo, ela se fantasia e ela meio que entra, né, na brincadeira, entra no personagem e tudo mais. E assim, como todo hobby, como toda paixão, as pessoas fazem aquilo porque elas gostam. A maioria esmagadora, eu me arriscaria a dizer aí, se não todos, né? Muitas das vezes fazem com recursos próprios, alguns até, obviamente, conseguem ali se destacar, então o cara consegue ganhar uma premiação, ganha um dinheiro e tudo mais. Alguns até, obviamente, podem encarar isso como uma profissão, mas eu acho que a maioria esmagadora faz pelo simples prazer de poder brincar, poder se divertir com aquele personagem que ele mais gosta e tudo mais, e poder, inclusive, entreter os outros que estão à sua volta, porque todo mundo gosta de estar num evento e ver aquela pessoa que tá com aquela fantasia super trabalhada e tal, então o cara quer tirar foto e tal, beleza. E assim, é muito legal essa brincadeira que fica em volta, né? E assim, quando você ridiculariza isso, é igual você ridicularizar um cara que tá com algum outro tipo de hobby. Aquele hobby é importante para aquela pessoa, então ridicularizar isso e, pior na minha opinião, incitar a violência, querendo mostrar como se aquela brincadeira não fosse plausível para uma determinada faixa etária, ainda mais como você bem disse, para um comunicador que tem a obrigação ali, a responsabilidade de, mesmo com humor, fazer você pensar, fazer você refletir sobre as coisas, fazer você entender aquilo sobre um outro ponto de vista. E o ponto de vista do humor é um ponto de vista muito interessante, porque faz você rir de coisas que inicialmente você nem acharia graça e faz você refletir de uma certa forma, de uma outra forma, né? Então é bem legal você fazer a crítica com humor, mas você fazer crítica com humor e levar para esse lado da violência, levar para esse lado do desrespeito, é que eu acho que é a linha ali que muita gente acaba passando, né? Eu acho que tinha muita coisa que ele poderia ter dito, né? Não necessariamente bater. Foi uma coisa desnecessária e irresponsável. Ponto. Limite do humor, mimimi, galera... Gente, eu sou uma das pessoas menos a favor de você censurar, como o Nathan também falou, menos a favor da patrulha do sempre correto, né, politicamente correto. Eu sou uma das pessoas que menos gosta disso. Eu acho que a gente tem que ter liberdade pra brincar e tudo mais. Mas, primeiro, pessoas e pessoas. Eu vou brincar com o Nathan de uma forma, eu vou brincar com outra pessoa de outra forma, porque a gente sabe os limites que tem, a intimidade que tem, a pessoa que tá lá a gente conhece, enfim, a gente sabe o que pode afetar, o que não é legal no geral pra ninguém, nem pro Nathan, nem pra ninguém. Enfim, eu acho que é você pensar e se colocar no lugar, não é você se trancar numa sala com, sei lá, 4, 5 pessoas, falar para um mundo de gente, milhares de pessoas, como se tornar todas elas... público, né, sua opinião. Exatamente. Você incutir ali a sua opinião, sem saber, quer dizer, sem saber não, sem levar em consideração que as pessoas podem levar aquilo a sério, mesmo você estando brincando, e fazer uma coisa que eu considero uma maldade, até uma covardiazinha. Assim, covardiazinha, você tá passando a mão. Não tô. Eu acho que tem coisa muito pior, realmente, mas nesse caso foi muito gritante, né? E assim, primeiro de tudo, sobre o negócio da idade, né? Tem um casal de cosplayer, eu não sei se eles vivem disso, se eles fazem isso como hobby, não, mas eu já vi uma foto deles fazendo cosplay de Eustáquio, e eu esqueci o nome da esposa dele, de Coragem, o Cão Covarde. Cara, um casalzinho, uma das melhores coisas que eu já vi na minha vida, sabe qual é? Foi um dos motivos pelos quais eu quis fazer. Eu falei, caraca, cara, que maneiro, que sensacional. Os dois estão lá juntos, são um casal, né? Estão curtindo, estão sendo felizes. Cara, pagam as contas dele, tem a vida deles lá. Não interessa quantos anos eles têm, não faz o menor sentido. E assim, pra piorar a situação, esse próprio comunicador, o tal Rafinha, ele tem uma foto que foi execrada pela galera toda, cosplayers e não cosplayers, porque ele tava vestido, ele tava fantasiado numa festa da empresa dele. Vou botar aí na tela pra vocês também, enquanto a gente tá falando, já que essa não tem som, a gente pode continuar falando. Mas então, essa foto
foi execrada pela galera, porque assim, como assim? Você acabou de falar que você deu um exemplo, como se você fosse sair daqui fantasiado de Darth Vader. É que nem tu sair de Darth Vader daqui agora, vestido de Darth Vader. Sim, cara, sim, como se você fosse sair fantasiado do que você quiser. Carnaval, as pessoas se vestem homem, se veste de mulher, mulher se veste de homem, todo mundo, enfim, é uma brincadeira. As pessoas estão sendo felizes, não faz sentido nenhum que você diz que a idade, não sei o quê. Mas para piorar a situação, houve uma retratação por parte do programa. Eles gravaram um outro programa, o tal Rafinha tinha saído de férias e mandou um áudio para eles que eles reproduziram lá ao vivo no programa deles, no tal do Pretinho Básico. E aí, galera do Pretinho, audiência e tudo mais, Rafinha que tá falando aqui, tô mandando esse áudio no meu período aqui de férias, depois da repercussão aí bastante negativa que teve da brincadeira infeliz que a gente acabou, ou melhor, eu acabei fazendo aí na sexta-feira no programa, falando dos cosplayers, né? Essa turma aí que é fã e gosta de se fantasiar e que também faz um trabalho voluntário muito legal, de ir nos hospitais e tal. E aí eu tô assim, caramba, tô levando fé na humanidade, né? Pô, o cara tá aí, tá fazendo. E aí do nada ele fala... Reconhecendo o erro, né? Reconhecendo o erro, que é uma coisa difícil, entendeu? Então, aí de repente ele manda. Não, porque tem gente que trabalha com isso, não foi pra esse tipo de pessoa que eu quis dizer. E aí isso já saiu um pouquinho do contexto, eu jamais ia me referir a essa turma que faz esse tipo de trabalho, né? Um trabalho social muito bacana, aliás, muito digno, diga-se de passagem. Falei, cara, o que você tá fazendo, meu irmão? Pô, você parou pra pedir desculpa e de repente você segrega pra quem você tá pedindo desculpa. Então quer dizer que pra quem não trabalha com isso, que faz só de hobby, porque de repente pode ter uma depressão, ou porque simplesmente gosta, porque tem dinheiro e pode fazer, porque sim, por causa de N motivos, só porque a pessoa não trabalha com isso e não ganha dinheiro com isso, quer dizer que as suas desculpas não são pra essa pessoa? Não, e o detalhe é como se existissem hobbies mais aceitáveis do que outros, né? Porque eu tenho certeza que ele também tem os hobbies dele, ele tem as coisas que ele gosta de fazer no momento de lazer, no entretenimento e tudo mais. E, pô, é como se essa segregação fosse tão complicada que você jogar futebol todo final de semana, você soltar pipa ou você jogar videogame é aceitável. Agora, você se fantasiar de um super-herói e ir para um evento ou tal, aí não. Aí se você tiver 30 anos, não pode. É como se algumas coisas fossem aceitáveis e ele fosse o juiz que julga isso, né? E assim, você se coloca numa posição muito complicada e desnecessária, principalmente, desrespeita um grupo de pessoas que não cometeram nenhum crime, entendeu? A pessoa, quando se veste de um personagem que ela gosta e vai brincar e vai participar de algum evento, cara, ela tá fazendo aquilo porque ela gosta daquilo, porque ela achou que aquilo ali tem algum sentido pra ela e é legal, e ela tá convivendo com pessoas que pensam igual, sabe? Ela não tá afetando ninguém, ninguém tá sendo afetado por aquilo. Você pode até rir, você pode até fazer piada, beleza, mas, cara, você desrespeitar a ponto de você querer levantar uma certa condição até de alguém cometer uma violência contra essa pessoa, e pior, quando a gente acha que o cara vai reconhecer isso, o cara, né, pisa na banana, né? Pô, pelo amor de Deus. E isso não foi tudo, né? Não foi tudo. Mas enfim, a gente pode deixar um pouquinho mais pra frente sobre cosplay. Eu não sou um cosplayer. Eu ainda não me considero um cosplayer porque eu não faço isso com tanta assiduidade, né? Com tanta frequência como eu talvez gostaria. A minha primeira vez realmente foi ano passado na CCXP, em 2019. E foi uma experiência incrível. A CCXP, ela trata o mundo cosplay com um extremo carinho, cuidado, valoriza, dá a devida importância. Realmente os caras estão nota absolutamente 10, porque eles entenderam que, independente do porquê você tá ali se fantasiando, você tá sendo feliz e ajudando o evento. Então, fora essa questão, nós temos vários e vários canais de filmmakers que fazem showcases de eventos. Então, nós temos aí, por exemplo, o Anima FF, que é um canal brasileiro com um cara espetacular, que ele faz vídeos maravilhosos com todos os cosplayers. Você olha aquelas roupas e fala assim, caraca, sabe, sensacional, maravilhoso. Tem roupa que às vezes fica melhor do que o original. Tem roupas assim absurdas, tem fantasias absurdas, tem acessórios absurdos.
Então tem canais especializados com filmmakers, pessoas que estão se profissionalizando, que trabalham com outras coisas, que fazem captura de vídeo, de áudio, seja lá o que for, edição e tudo mais. Então aí se especializando e ajudando essa galera e se ajudando, se promovendo, botando no currículo e tudo mais. Fora as ações sociais, que aí entra no caso que ele falou. Não, pra pessoa que trabalha com isso, que faz um trabalho maneiro social, tudo bem. Não era pra essas pessoas que eu tava falando, desculpa. Tem muita gente que se fantasia, né, que bota o seu cosplay e vai para hospitais ajudar crianças com câncer, pessoas enfermas de qualquer outro tipo de coisa. Normalmente é infantil, mas tem outros tipos também. Pessoas que vão até ONGs participar de eventos, sempre fantasiadas, levando na alegria personagens perto dos outros. Enfim, tem muita gente patrocinada, tem muito cosplayer que é patrocinado, que ganha dinheiro forte com isso para fazer presença em eventos, até para ir realmente fazer presença nessas ONGs e tudo mais. Gente, esse mundo, ele gera muita coisa ao seu redor. Além de felicidade, né, e satisfação, esse mundo gera muita coisa ao seu redor. Então não faz... Eu continuo não conseguindo ver nenhum sentido. E aí vem a galera que diz que é o mimimi. Ah, mimimi. Porque não sei o que. Aí a gente vai entrar no que o Nathan falou. Não invalida o fato de um grupo tentar se defender porque outro não quis. Entendeu? Ah, mas a galera tal não falou nada. Teve o caso do padre não sei o que. Tá, beleza, cara. O padre não quis falar. O pessoal da igreja católica não quis falar. Mas o cosplayer quis. Ah, porque o cosplayer é mimizento. Não, porque ele se ofendeu. É simples assim. Você não pode tratar todas as pessoas da mesma forma. Nem todo mundo é igual. Nem todo mundo é igual a você, principalmente. Não, e a ofensa não foi nem uma coisa com relação tipo... Ah, o cosplayer é feio. Ah, o cosplayer é não sei o quê. Ah, o cosplayer é bobeira. Ele poderia ter feito piadas desse tipo. O problema, na minha opinião, a ofensa é... Pombas, um cosplayer que tem mais de 30 anos tem mais é que tomar porrada. Caraca, gente. Pera aí, eu acho que eu também, pra quem me conhece e pra quem visita minhas redes sociais ou pra quem me conhece pessoalmente, sabe? Eu sou um dos caras também que não gosta dessa patrulha do politicamente correto. Eu acho que, né, o humor... ele realmente tá aí para ser feito mesmo, para brincar, para fazer você pensar de uma outra forma, com comédia e tudo mais. Isso tudo é uma coisa que o humor traz. E eu gosto muito de ver bons humoristas. Pô, me amarro. Vários canais que eu sigo são de humoristas, então me amarro nisso, nessa questão da crítica com humor e tal, beleza. Não gosto dessa questão de censura. Tenho altas discussões com pessoas sobre questões políticas por causa de censura, porque eu acho que censura não pode existir de maneira nenhuma. Agora, não é mimimi. O cara estimulou uma violência contra um grupo só porque ele considera que uma pessoa com mais de 30 anos não pode fazer parte daquele grupo, entendeu? Não é mimimi. É a mesma coisa. O negócio do padre lá, é a mesma coisa que eu falar, todo padre tem mais é que tomar porrada. Caraca, eu vou estar ofendendo, cara. Eu posso criticar o padre, eu posso fazer a piada com o padre, posso fazer o que eu quiser. Na hora que eu falo que todos eles têm que tomar porrada, eu tô ofendendo o cara, eu tô estimulando uma violência contra um grupo de pessoas, entendeu? Que eu posso não concordar com ele, e eu posso fazer piada com ele, mas eu não preciso partir para uma situação de ofensa, entendeu? Então eu acho que o problema não é mimimi, não é politicamente correto, não é querer impor mordaça no humor. Não é isso. O problema é ofensa. O problema é você estimular a violência, entendeu? Eu acho que esse é o grande detalhe. O humor, ele não tem muitos limites, mas ofender, eu acho que ofender e pedir respeitar, né? E estimular alguma coisa ruim contra um grupo de pessoas, eu acho que realmente é temeroso. E aí eu acho que o humor não tá livre dessa crítica. Não é só porque é humor que ele vai estar livre da crítica. E também aquela questão, parece que às vezes todas as críticas que são feitas, principalmente a grupos de humor, são encarados como mimimi. E não é bem assim, entendeu? Não é porque o grupo de humor faz humor que ele tá livre de crítica. Então, assim como ele teve o direito de fazer uma brincadeira que nós consideramos como uma brincadeira infeliz, mas ele teve esse direito de fazer, nós, os grupos de cosplayers, as fanpages e tudo mais, tem o direito também de reclamar, poxa. Não é mimimi. É o mesmo direito que tem pra lá, tem pra cá. Queria pedir desculpas pra galera que se sentiu ofendida e que tirou do contexto toda a brincadeira que rolou. Muitas vezes a gente, numa brincadeira, acaba ofendendo, né, um grupo de pessoas e não teve
nenhum objetivo que isso acontecesse. Sim, e assim, o fato de ser completamente desnecessário. A gente pode dizer que foi basicamente uma apelação pra quem não sabe fazer uma piada. Porque essa mesma piada poderia ter sido feita, a zoação com o pessoal do cosplay, poderia ter sido feita tranquilamente, e eu mesmo poderia estar dando muita risada se ela fosse feita com coerência, se ela fosse feita de uma maneira não desnecessária. Por que tem que ser bater? Por que a pessoa tem que apanhar? Não pode ser qualquer outra coisa? Fala, pô, o cara com 30 anos fazendo isso, caramba, será que ela ainda mora com a mãe? Cara, já é outra questão. A gente sabe que não é verdade e a gente sabe que foi uma piada. Mas não incitou a violência, só provocou, deixou ali todo mundo... Enfim, passou batido, não tem problema, entendeu? Acho que a gente tem outras formas de fazer a mesma piada sem levar em consideração a ofensa, a falta de necessidade, a apelação e a incitação à violência. É simples assim. E aí, a gente chega pro final desse programa, onde o Rafinha pediu desculpas e pediu mal pra caramba, né? Tava indo bem e de repente se quebrou todo. O pessoal começa a tentar zoar. Tem um cara que ele não tinha participado também, não fiz questão nenhuma de gravar o nome dele. Não achei engraçado também. Enfim, eu não gostei do programa, gente. É simples assim. Não é por causa disso, não. É porque eu fui ver por causa disso, de repente podia ter visto um bom programa e não gostei do programa. Aí o cara falou, não, eu não tava da outra vez e tudo mais. E chega no final da parada, ele fala, quando tá morrendo, ele fala assim, mas todo mundo sabe que cosplay é coisa de pré-adolescente. E aí fica um silêncio até que todo mundo começa a rir. Cara, foi só uma apelaçãozinha tentando pegar o bonde, uma piadinha ali, enfim. Isso sim, eu considero que o cara poderia ter feito... Seria a mesma coisa que ele poderia ter feito da outra vez. O Rafinha poderia ter usado essa piada, que eu acho que seria um pouco menos complicado da gente discutir. Porque aí a gente, de repente, podia debater, mas aí não houve ofensa. Não houve ofensa. Eu tenho idade suficiente pra olhar e falar, tá, tudo bem, ele falou que eu sou pré-adolescente, legal, beleza. Agora, quando ele fala que alguém precisa bater em mim porque eu quero me fantasiar e eu me sinto bem com isso, aí realmente a gente entra num campo muito perigoso. E, enfim, não tive nenhum objetivo de querer magoar ninguém, de ferir ninguém, de menosprezar o trabalho de ninguém ou da sua opção de lazer, de trabalho, né? Tem gente que ganha dinheiro com isso. Então não foi esse o objetivo. O objetivo foi entrar numa brincadeira, assim como eu já me expus aí e fui mal interpretado até em casa. E fui mal interpretado e de certa forma também fui infeliz com alguma colocação ali referente à turma do cosplay. Então, pra galera que se sentiu ofendida, peço desculpas aí, espero que entenda. Exatamente. É a piada que, por exemplo, eu ouço quase sempre quando eu falo aqui, eu tenho 35 anos e eu jogo videogame. Eu gosto de jogar videogame e me vejo jogando videogame até eu ter 80. Quando eu falo isso, as pessoas, pode falar sério, se é criança ainda, tá não sei o quê. Dane-se, é a opinião dele, legal. Eu posso ter a mesma opinião sobre outras coisas e tudo mais. E não é ofensa. Diferente do cara falar, maluco com mais de 30 anos jogando videogame tem mais que apanhar. É totalmente diferente, né? É completamente diferente, não tem como comparar. E não tem como simplesmente dizer que é mimimi. A pessoa que faz isso, ela tá passando pano. Tem que ter não um limite, mas você tem que saber, principalmente, eu tô falando isso desde o início, principalmente como comunicador, você tem que saber a responsabilidade daquilo que você faz. E como isso pode afetar as pessoas ou chegar no ouvido das pessoas, ser interpretado pelas pessoas. Enfim, cada palavra que sai da sua boca não é simplesmente uma piadinha. Você precisa entender e saber com quem você tá falando, com quem você tá se comunicando. Mas eu achei que meu público fosse... Cara, achou errado, pensou errado. Você, como comunicador, deveria pesquisar melhor, então, e entender direito antes de fazer uma piada desse tipo. Ou então ele não precisa entender, mas aí eu acho que ele não poderia ser um comunicador. Pode ser. E nesse caso, acho que ele já não está sendo, porque não levou em consideração nada. Simplesmente estão lá largando um monte de piada forçada pra caramba. Por isso que eu não gostei do programa. Muita piada forçada, enfim. Mas isso aí não é o caso. A gente não tá falando sobre o Pretinho Básico e a Rádio Atlântida em si. A gente tá falando do, entre aspas, comunicador que não e da fez... piada mal feita. Da piada mal feita, mas de um comunicador que não tá fazendo o seu trabalho corretamente. Ou pelo menos não fez naquele trecho. Pra mim, é simples. Eu não vou assistir como eu nunca tinha assistido esse programa antes. Mas acho que casos como esse não são mimimi e precisam ser reportados sim. Acho que a gente tratou direitinho de tudo, não é? Eu
acho que sim, Assim, dá pano pra manga. É um assunto que dá pano pra manga. A gente tava até planejando de fazer com esse programa com menos tempo, mas olha só, já não deu, né? A gente não conseguiu. Não deu. Eu acho que o problema somos nós, cara. Junta nós e é sempre assim. Dois que falam pra caramba, então não tem... Não tem jeito, cara. A gente podia fazer programas de 1 hora facilmente. Aqui a gente começa a olhar pro tempo, desespera e corta quando tá em 30 minutos. É tipo uma bomba relógio, né? Tipo, olhando, cara, vai explodir essa porcaria. Exatamente. Mas então, gente, é isso. A gente espera que vocês tenham gostado. Deixa a sua opinião aí pra gente, que é o mais importante de tudo. Saber o que vocês acharam desse episódio, se vocês já sabiam dele. Procura saber um pouquinho mais. Se quiserem perguntar alguma coisa pra gente, a gente tá aí pra responder as perguntas de vocês. Não concordaram? Pode comentar aí embaixo também, não tem problema. A gente pode concordar em discordar também, é legal. Se gostou do vídeo, deixa aquele like maroto. Se não gostou, pode deixar o dislike também, mas se puder dizer porquê, a gente agradece. Seja respeitoso, seja legal nos comentários. A gente não tá aqui pra impor nada pra ninguém. É a nossa opinião. Esse canal é todo feito de opinião. Então, entenda isso, tá bom? Não precisa dizer que a gente tá impondo nada pra você. E se inscreve aqui no canal também, pelo amor de tudo que é mais sagrado nesse planeta. Que aí você vai ajudar pra caramba a gente aqui. Não esquece de ativar o sininho da notificação. E também de ouvir a gente em outros lugares, né? Exatamente, não esquece que a gente tá no Spotify, a gente tá no Apple Music, Amazon Music, Google, todos os lugares onde você puder estar ouvindo o podcast, nós vamos estar lá, trazendo bastante conteúdo, bastante entretenimento para vocês. E se chegou agora e não conhecia ou não conhece o nosso canal, também dá uma passeada, nós temos bastante vídeos de cultura nerd, cultura pop, gameplays e várias outras coisas que eu tenho certeza que você vai gostar. Pelo menos um vídeo você vai gostar, nossa. Pelo amor de Deus, umzinho só pra fazer a gente feliz aí, né? Então é isso, pessoal. Muito obrigado pra todos aí. Um abraço, vou deixar o Nathan se despedir. Até a próxima e tchau pra vocês. Isso aí, galera. Um grande abraço pra todos e tchau, tchau.